Salve, gente, beleza? Rafael Caligari aqui. Trump pode ter todo o texto pronto para falar sobre a existência de alienígenas e OVNIs aqui na Terra, beleza? O cineasta e ufólogo Mark Christopher Lee, britânico, já vem falando isso há pelo menos um mês e meio, 2 meses. E ontem, no dia 7 de julho de 2026, o site de notícias britânico Daily Mail fez uma matéria falando sobre isso, tá? Então, a matéria é essa aqui, tá? A matéria tá falando aqui, né? Círculo interno de Trump me informou a verdadeira divulgação de OVNIs. O presidente tem um discurso escrito e pronto iminente. O que ele explicará sobre vida não humana fará tudo fazer sentido. Vamos lá, a matéria tem aqui uma tradução, tá? Então vamos lá pela tradução da matéria. O presidente Donald Trump supostamente tem um discurso escrito e pronto que poderia finalmente fornecer ao mundo a verdade sobre OVNIs. Mark Christopher Lee, que previu corretamente vários aspectos dos planos de divulgação de OVNIs de Trump no Daily Mail no início deste ano, agora afirma que o presidente preparou um discurso que representaria uma divulgação suave histórica da vida extraterrestre. Funcionários da Casa Branca informaram a Daily Mail que nenhum discurso sobre esse tema foi planejado. Tá, o Mark Christopher Lee está falando já faz um tempo, ele disse que ele tem uma pessoa de dentro da Casa Branca que está passando informações para ele, assim como falaram para ele antes das divulgações dos arquivos no site war.gov/ufos. Tá? Então falaram para ele que ia ser disponibilizado, né, os documentos, tudo, em lotes, e realmente aconteceu, foi liberado em lotes. Agora vamos ver, hoje é o dia 8 de julho, falou que a divulgação poderia ser hoje ou nos próximos dias, tá? Vamos continuar a matéria aqui. Mark Christopher Lee, no entanto, Lee revelou que várias fontes acreditam que o discurso não apenas existe, como pode ter sido antecipado para acontecer durante a cúpula da OTAN na Turquia, em 8 de julho, hoje no caso, que também é o aniversário do incidente de OVNIs de Roswell em 1947, embora ele esteja menos confiante sobre a data exata do discurso. Então, basicamente, hoje, 8 de julho de 2026, faz 79 anos do caso da queda de OVNI em Roswell, no Novo México, lá nos Estados Unidos. Continuando a matéria aqui. Pessoas com quem falei em Washington me disseram que um discurso sobre o tema foi preparado e está pronto para ser feito. Disse-lhe ao Daily Mail, seja amanhã ou nos próximos dias, parece iminente. O suposto rascunho do discurso mencionaria incidentes específicos de OVNIs nos últimos 80 anos, incluindo Roswell. O encontro na Marinha dos Estados Unidos com uma nave chamada Tic Tac em 2004 e múltiplos OVNIs avistados por caças ao longo da costa leste em 2015. Esses incidentes já estão no imaginário público há anos, mas Lee diz que Trump irá além e confirmará que esses incidentes envolveram naves e seres de origem não humana. Ele também deve revelar que testes forenses realizados em entidades encontradas em OVNIs acidentados comprovam que esses seres não eram da Terra, segundo Lee. O texto afirma que Trump explicaria o sigilo do passado, anunciando medidas de desclassificação, uma nova força-tarefa interinstitucional e cooperação internacional ao mesmo tempo, em que diria que isso não é uma ameaça, mas uma oportunidade de unir a humanidade, revelou o cineasta. O presidente Donald Trump já determinou ao Pentágono a divulgação de todos os arquivos relacionados a OVNIs e a busca por vida alienígena, processo que começou em 8 de maio. Mark Christopher Lee, ufólogo e cineasta britânico, afirmou que o discurso foi preparado por Trump
e que ele pode acontecer já em 8 de julho de 2026. Agora são 2:02 da tarde, até o momento não saiu nada, tá? Eu estou monitorando para ver, mas provavelmente na parte da noite, se acontecer alguma coisa hoje. Trump expressou apoio ao aumento da transparência e à divulgação sobre OVNIs, embora seu interesse pessoal pelo tema tenha sido historicamente descrito como cético ou limitado. É a fala aqui do Trump. Sou crente? Não. Provavelmente não posso dizer que sou, mas encontrei pessoas sérias que dizem que há coisas realmente estranhas voando por aí. Disse Trump durante uma aparição no podcast do ex-youtuber e astro da WWE Logan Paul no ano passado. A própria nora de Trump, Lara, afirmou várias vezes que foi levada a acreditar que um discurso havia sido escrito e estava pronto para ser ouvido pelo público. Lee disse que uma de suas fontes foi Robert Bigelow, empresário bilionário americano conhecido por seu trabalho em imóveis, hotéis e tecnologia espacial, além de seu forte interesse pessoal em OVNIs e transparência governamental. Lee alegou que Bigelow, um grande doador à campanha eleitoral de Trump em 2024, assumiu o crédito por convencer o presidente a preparar esse discurso. Tá, vamos lá, o que acontece aqui, parando um pouco a leitura. A Ana Paulina Luna, que é uma deputada federal dos Estados Unidos, ela falou, né, em um podcast do Glenn, se não me engano, Glenn Beck, o nome dele, que existe, nos próximos dias vai ter uma divulgação, ela não falou como será, se será por parte do Trump, será os novos arquivos que devem sair agora na sexta-feira, dia 10, né, depois de amanhã, e ela falou que vai ter uma nova divulgação que vai fazer as pessoas realmente acreditarem que existe uma inteligência não humana atuando aqui na Terra, né? Ou seja, que esses objetos voadores não são de origem humana. E nesse meio também a gente tem a divulgação dos arquivos de OVNIs também, que, segundo o Trump e denunciantes, não é para as pessoas verem que existem inteligências não humanas, mas para as pessoas irem entendendo que existe uma tecnologia que não é de outros países, tá? Que não é dos Estados Unidos também, e é uma tecnologia além da tecnologia conhecida humana, da nossa tecnologia atual. Então tem algo ou alguém aqui na Terra que possivelmente não é humano, é uma outra facção dos humanos, seja lá o que for, que tem uma alta tecnologia com aceleração instantânea, capaz de abrir portais, entre outras coisas que nem vários denunciantes falaram, tá? E nesse meio tempo a gente tem também 2 ex-agentes da CIA, o Hal Puthoff e o Eric Davis, ambos falando, tanto no Congresso americano como em podcasts, de que existem, na verdade, 4 tipos, né, biotipos de seres que os Estados Unidos teriam corpos e naves desses seres, que seriam os reptilianos, insectoides, os greys e os nórdicos com aparência próxima à humana. Então, assim, de oficial do governo americano, a gente tem os documentos, que é da CIA, do FBI, do Departamento de Guerra, da Força Aérea, relatos de militares de alto escalão, relato de civis, filmagens de civis. Então, a gente tem o primeiro lote, liberado em 8 de maio, que são o primeiro lote de objetos metálicos que a gente vê que tem uma forma de propulsão diferente, não tem ou tem assinatura de calor, mas não tem a propulsão humana, que é a propulsão a jato, nem helicóptero. A gente tem o segundo lote em 22 de maio, que a gente já tem um OVNI interessante, o objeto em forma de tic-tac, ou cilíndrica ali, voando devagar, ele dá uma aceleração imediata, tá? Entre outras coisas que são meio estranhas, um objeto em forma de disco passando entre as nuvens e acima das nuvens, sem nenhuma forma de propulsão visível. E o terceiro lote, que foi
dia 22 de junho, se eu não estiver enganado, que mostra objetos plasmoides. Então, basicamente, seriam aqueles orbes, né, aquelas esferas de luz flutuando em cima de árvores, em ambientes. 3 vídeos filmados por iPhone 14 Pro Max, iPhone 12 Pro e 12, se eu não estiver enganado, tá? Ou 14 base, por civis. Porém, esses civis foram investigados pela FBI e tem lá todo o relato falando que são pessoas críveis, que não tem edição nas imagens, que é uma filmagem real e coisa e tal. E agora, no dia 10, deve sair o 4º lote, que, segundo algumas fontes aí, denunciantes, tudo, devem ser algo puxado mais para confirmação de que existe uma tecnologia que não é de origem humana nem de outros países e talvez da existência desses seres ou corpos, talvez relatos de militares, de oficiais ou de civis ou até de pessoas da CIA, FBI que trabalharam em recuperação de OVNI, tá? E possivelmente vai ter informações também do projeto Legacy de recuperação e engenharia reversa de OVNIs. Voltando aqui à matéria, de acordo com uma reportagem da Rolling Stone, Bigelow teria se reunido com um grupo com um membro do gabinete de Trump, Robert F. Kennedy Jr., em dezembro, e a conversa rapidamente mudou de saúde sem teto para a questão dos OVNIs e atividades paranormais. O Daily Mail entrou em contato com Bigelow para comentar. Outra fonte foi o produtor de TV americano David Broadwell, que é acreditado por trabalhar na série Beyond Skinwalker Ranch, que investiga fenômenos paranormais e relacionados a OVNIs. Broadwell disse ao Daily Mail que suas fontes em Washington estavam todas falando sobre esses discursos e que ele decidiu compartilhar essa informação com vários pesquisadores que investigam OVNIs. Tem mais um pouquinho da matéria aqui falando sobre a queda de OVNI de Roswell e tal, matéria meio extensa, mas vamos manter nessa parte que é o foco principal da matéria, tá? Para quem não conhece o Robert Bigelow, Bigelow é o dono da Bigelow Aerospace, que é uma empresa aeroespacial, né? E ele é um bilionário americano, certo? Quando ele era criança, ele estava com os pais dele no carro, na estrada, e uma luz veio em cima do carro, tá? Acompanhou o carro. Se eu não estiver enganado, o carro chegou a bater numa árvore, tá? E por isso ele acabou sendo fascinado pela questão de OVNI, tá? E agora, com o dinheiro que ele tem, tudo, ele comprou uma época, aí, uns anos atrás, o Skinwalker Ranch, né? O rancho Skinwalker, onde tem muita atividade paranormal, muita atividade de OVNIs, tudo, e falam que já viram seres lá, enfim. Então ele tem muito interesse por questão de ufologia, certo? E recentemente vazou informação de que a Bigelow Aerospace tem contrato com o governo americano, onde aparentemente eles têm posse dessa tecnologia não humana e tenta fazer engenharia reversa desses objetos. E também Bigelow foi questionado por um podcast, se eu não estiver enganado, 60 Minutes, onde a mulher questionou para ele se existem extraterrestres, onde eles estão. Bigelow olhou para ela e falou: as pessoas vão se surpreender se eu falar que sempre estiveram embaixo do nariz delas. Com isso, a gente tem a questão de que o governo americano ali, deputados e senadores falam que foram briefados, né, foram informados por denunciantes de OVNIs, almirantes, pilotos de jato, generais, que existem 5 ou 6 bases nos oceanos, embaixo dos oceanos, onde teriam bases desses seres não humanos, tá? E provavelmente tecnologia não humana que é muito movimentada nessas regiões do oceano, porém não falaram em quais continentes, quais países, qual a profundeza, nada, tá?
Então, provavelmente esse ano a gente vai saber muita coisa em relação a isso. Então, se você é novo aqui, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Segue a gente também no Instagram. Até mais.